Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para o webcast dedicado ao Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva. Apesar de já ter sido realizado um webcast deste sistema de incentivos no passado, achamos importante fazer um refresh, visto que já estamos na quarta e última fase de candidaturas, que encerra já no final deste ano. Qualquer questão que surja ao longo da apresentação, podem deixar as vossas questões no chat, que serão respondidas logo que possível. Vou então passar uma apresentação de PowerPoint para facilitar a nossa comunicação. Então, para começar, começo por indicar quais são as ações abrangidas por este aviso. São suscetíveis de apoio às operações de natureza inovadora que se traduzam na produção de novos bens e serviços ou na melhoria significativa de uns mesmos. São também suscetíveis à adoção de novos ou significativamente melhorados processos ou métodos de fabrico, logística, distribuição, modelos de negócio, métodos organizacionais ou de marketing. Para tal, a operação deverá estar relacionada também com estas seguintes tipologias, nomeadamente a criação de um novo estabelecimento, o aumento da capacidade do estabelecimento já existente, sendo que nesta tipologia a empresa deve garantir o aumento de pelo menos 20% da capacidade instalada no ano pré-projeto, sendo admitido o cálculo em termos do VBP, ou seja, do valor bruto de produção, ou outro critério que seja tecnicamente sustentável para a empresa. Outra tipologia é a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente, sendo que nesta tipologia os custos elegíveis devem exceder pelo menos 200% do valor contabilístico dos ativos reutilizáveis do ano pré-projeto, ou seja, do ano 2023. E a última tipologia é a alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente, sendo que nesta tipologia os custos elegíveis devem exceder a amortização e depreciação dos ativos associados ao processo a modernizar no decurso dos 3 exercícios fiscais precedentes, ou seja, 2021, 2022 e 2023. Para cada atividade deve ser ainda especificada a tipologia de inovação que está associada aos investimentos, e aqui falamos de inovação de produto, de processo, de marketing ou inovação organizacional. Para falarmos da inovação de produto, aqui inicialmente realço que o termo produto refere-se tanto a bens como a serviços. Falamos, por exemplo, na introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, e nesta inovação incluem-se também melhorias significativas, quer sejam em especificações técnicas, em componentes e materiais, em softwares incorporados ou outras características funcionais. No caso da inovação do processo, esta inovação refere-se à implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado, e aqui incluem-se, neste tipo de inovação, as mudanças significativas, quer de técnicas, quer de equipamentos e ou de softwares. A inovação do marketing consiste na implementação de uma nova abordagem ao marketing mix, ou seja, ao produto, preço, distribuição e promoção, na oferta de bens transacionáveis, incluindo os elementos tangíveis e intangíveis do produto. Neste caso, a empresa deve recorrer a diferentes estratégias de comunicação, por exemplo, as tradicionais como publicidade, outdoors, stands em feiras, etc., mas também deve investir em estratégias mais digitais, como website design, marketing viral ou digital, otimização de motores de busca, entre outros. Por fim, a inovação organizacional, que consiste na implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócio da empresa, na organização do seu local de trabalho ou até mesmo nas suas relações externas. Nesta inovação é valorizada a mobilização dos recursos humanos qualificados, o investimento na formação e no desenvolvimento profissional e a utilização de métodos de gestão de inovação aberta. Por fim, realçar ainda que a empresa deve também definir o grau de novidade e difusão, ou seja, é necessário identificar se estas inovações são ao nível da empresa, ao nível nacional ou ao nível internacional. Relativamente às entidades que se podem candidatar, são então beneficiárias as micro, pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, desde que tenham contabilidade organizada e cumpram os requisitos de elegibilidade previstos.
Para serem suscetíveis de apoio, as operações devem contribuir para aquelas que são as finalidades e objetivos do aviso e cumprir com algumas condições mais específicas. Para começar, a empresa deve apresentar uma situação económica ou financeira equilibrada. No caso das PME, considera-se que a empresa cumpre este indicador quando apresenta um rácio de autonomia financeira não inferior a 15%. Se estivermos a falar de empresas com menos de um ano de atividade, o critério para o cálculo deste indicador é diferente. Neste caso, a empresa deve garantir, até ao final da execução do projeto, o financiamento da despesa elegível por um mínimo de 20% de capitais próprios. A empresa deve também demonstrar que não é uma empresa em dificuldade. Neste ponto, importa realçar que uma PME encontra-se em dificuldade se mais de metade do seu capital social subscrito tiver desaparecido devido a perdas acumuladas. A empresa deve também demonstrar a viabilidade económica ou financeira da operação e dispor de fontes de financiamento para assegurar a sua realização, e deve também assegurar o financiamento de pelo menos 25% dos custos elegíveis através de recursos próprios ou alheios. No caso de candidaturas ao Compete 2030, ao Programa do Norte ou ao Programa do Centro, deve-se cumprir ainda com o indicador do impacto do investimento, ou seja, as despesas elegíveis devem corresponder a pelo menos 10% do ativo no ano pré-projeto. Mais uma vez, e aqui se falarmos de uma empresa nova que não apresenta ativo fixo líquido no ano pré-projeto, este indicador não se aplica. No que concerne às áreas geográficas, são elegíveis operações com investimentos em territórios das regiões NUTS 2 do continente, ou seja, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. São também elegíveis operações com investimentos em territórios de baixa densidade, definidos pela SIC Portugal 2020 das regiões NUT 2 do continente. As candidaturas só podem ser apresentadas individualmente e a operação deverá ter uma duração máxima de 24 meses, podendo, em casos devidamente fundamentados, ser aceito um prazo superior. No entanto, a empresa deve dar início à execução da operação no prazo de 90 dias, contados da data de início prevista da candidatura. Quanto ao período de candidaturas, o aviso abriu no passado dia 30 de abril e foi dividido em duas fases. A primeira fase já encerrou em setembro e a segunda fase estará aberta até às 19 horas do 30 de dezembro. Vamos agora passar para as taxas de financiamento base e respectivas majorações definidas pelo aviso. Relativamente às taxas de financiamento, importa referir que existem duas taxas base, 25% para médias empresas ou 30% para micro e pequenas empresas. No entanto, para além das taxas base, a empresa pode ainda contar com algumas majorações até um limite máximo de 40%. No entanto, existe aqui ainda uma exceção. Para as operações que estão localizadas nas sub-regiões do Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, a taxa base é de 35% para médias empresas, com um limite máximo de 50%, e de 45% para micro e pequenas empresas, com um limite máximo de 60%. Então, relativamente às majorações, temos aqui alguns pontos a referir. Se o projeto tiver investimentos que contribuam positivamente para a indústria 4.0 e para a transição climática, as empresas podem beneficiar de 5 pontos percentuais por cada uma delas, ou seja, mais 10%. Adicionalmente, se verificar a criação de emprego qualificado, as empresas poderão ainda beneficiar de uma majoração que pode ir de 2 a 5%. Aqui, emprego qualificado, reforço que são as pessoas que têm habilitações iguais ou superiores ao nível 6. No entanto, se contratarem 1 a 3 pessoas, a majoração é de 2%. Se contratarem mais de 4, conseguem usufruir de uma majoração de 5%. Realça-se aqui ainda que, no caso das candidaturas financiadas pelo Programa Regional do Alentejo, será atribuída uma majoração de 5% quando se verifica a criação de 2 ou mais postos de trabalho qualificados. Ou seja, não se aplica o critério indicado anteriormente, sim os 5%, existindo a criação de pelo menos 2 ou mais postos de trabalho qualificados. Por fim, se a empresa se quiser capitalizar, poderá ainda usufruir de uma majoração de 5 pontos percentuais. Aqui ressalvo que, com a atribuição destas majorações, a taxa de incentivo a atribuir não pode exceder as taxas máximas identificadas anteriormente. Para ser mais fácil de perceber, dou aqui dois pequenos exemplos. Para começar, uma empresa
do setor metalúrgico sediada em Matosinhos. É uma média empresa, vai investir em máquinas, equipamentos e em painéis solares, vai contratar 6 recursos humanos altamente qualificados e tem um total de investimentos de 550 mil euros. Aqui, para as majorações, tem uma taxa base de 25% por ser uma média empresa, por contribuir para a transição climática, porque vai investir em painéis solares, tem uma majoração de 5%, e por contratar 6 recursos humanos altamente qualificados, tem mais uma majoração de 5%, fazendo aqui um total de 35% da taxa de incentivo. Com um total de investimentos de 550 mil euros, a empresa poderá usufruir de um benefício de 192.500 euros. Aqui outro exemplo. Uma empresa do mesmo setor metalúrgico, mas sediada em Braga. É uma pequena empresa e pretende investir em máquinas e equipamentos, pretende também digitalizar todo o seu processo produtivo e adquirir painéis solares. Vai contratar apenas 2 recursos humanos altamente qualificados e tem um investimento previsto de 500 mil euros. Por ser uma pequena empresa, tem uma taxa base de 30%, por contribuir para a transição climática com a aquisição dos painéis solares, uma majoração de 5%, contribuir para a indústria 4.0 com a digitalização do seu processo produtivo, mais uma majoração de 5%, e vai contratar 2 recursos humanos altamente qualificados, aqui usufruía de uma majoração de 2%. Somando tudo, dá 42%, tendo em conta o limite definido pelo aviso para a localização, que é de 40%, a empresa apenas beneficiará da taxa máxima, que tendo em conta o total de investimentos de 500 mil euros, a empresa conseguirá beneficiar de um incentivo de 200 mil euros. No âmbito destes avisos, e ainda desde que diretamente relacionados com o desenvolvimento da operação, são elegíveis os seguintes custos. Ativos corpóreos, e aqui inclui-se a aquisição de máquinas, equipamentos e de equipamentos informáticos, incluindo o software que seja necessário para o seu funcionamento. Nos ativos incorpóreos, incluem-se a transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patente, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente e também softwares standard ou desenvolvidos especificamente para um determinado fim produtivo. Aqui realço que tem de ser tudo para o setor produtivo da empresa. Ou nas outras despesas de funcionamento, inclui-se as despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas para a validação da despesa dos pedidos de pagamento, serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, auditorias, estudos ou relatórios no âmbito do alinhamento da operação, como o princípio da NSH, os planos de marketing, projetos e serviços de arquitetura, de engenharia, entre outros. No caso das operações no setor do turismo e da indústria, e em casos devidamente justificados, podem ser ainda elegíveis os custos com a construção de edifícios, obras de remodelação ou outras construções, com as limitações que eu vou identificar já no próximo slide. Então, relativamente às regras ou limites específicos à elegibilidade das despesas, importa ressalvar aqui algumas limitações. A despesa elegível mínima é de 300 mil euros e a máxima é de 25 milhões de euros. Outro ponto que as empresas devem ter especial atenção é ao cumprimento do efeito incentivo, ou seja, não podem ser apresentadas despesas com data anterior à data da candidatura, e aqui incluem-se também os estudos de viabilidade. Ou seja, à data anterior à data da candidatura não pode existir qualquer compromisso de encomenda de equipamentos ou outro tipo de compromisso que torne o investimento irreversível. Notas de encomenda, faturas, etc. E aqui ressalvo que a compra de terrenos e os trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças, não são considerados início dos trabalhos. As outras despesas de investimento mencionadas anteriormente estão limitadas a 20% do total das despesas elegíveis, ou seja, se o total das despesas elegíveis for de 500 mil euros, no máximo 100 mil euros deverão estar alocadas a outras despesas de investimentos. A despesa como relatório da NSH está limitada a 15 mil euros. Os custos com o contabilista certificado ou com os revisores oficiais de contas para a validação das despesas de pedido de pagamento não podem exceder os 5 mil euros. E relativamente às despesas com a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções que falei há pouco, estas estão limitadas aqui por zonas.
Para a zona norte, centro e alentejo, as empresas dedicadas ao turismo têm uma limitação de 60% e as empresas dedicadas ao setor da indústria têm uma limitação de 35%. No Algarve, a limitação para ambos os setores, ou seja, quer seja para o setor do turismo, quer seja para o setor da indústria, tem uma limitação de 70%. E aqui queria ainda realçar que, em caso de obras que necessitem de projeto de arquitetura, o projeto tem de estar aprovado no momento da submissão da candidatura para ser também incluído como um anexo obrigatório. No decorrer da preparação da candidatura, é ainda necessário que a empresa defina aqui alguns indicadores, quer sejam de realização, de resultado ou de acompanhamento, que deverão ser cumpridos. O primeiro indicador são as inovações introduzidas na empresa, e neste indicador a empresa deve indicar o número de inovações de produto, de processo, de marketing ou organizacionais introduzidas pela empresa. Os postos de trabalho criados. Este indicador é calculado tendo em conta o ETI, ou seja, o equivalente a tempo integral, ou como todos conhecemos, o full time, e aqui devemos indicar o número de postos de trabalho que são criados na empresa. Realço ainda que este indicador é avaliado em dois momentos. O primeiro momento no ano cruzeiro e o segundo momento no ano após a conclusão do projeto. O cálculo é feito subtraindo os postos de trabalho do ano pré-projeto, seja 2023, aos postos de trabalho do ano cruzeiro, e o mesmo exercício para o ano após a conclusão do projeto. Outro indicador é a criação de emprego qualificado. Aqui a lógica é exatamente a mesma do anterior, mas relativamente aos postos de trabalho qualificados, ou seja, com nível de qualificação igual ou superior a 6. Este indicador é apenas aferido no ano cruzeiro. Relativamente ao volume de negócios, este indicador é calculado no ano cruzeiro e tem de ser feito de duas formas. Temos que calcular o aumento do volume de negócios em percentagem e em valor. Relativamente ao valor acrescentado por trabalhador, este indicador segue a mesma lógica do volume de negócios, ou seja, é calculado no ano cruzeiro e tem de ser feito também de duas formas, em percentagem e em valor. Para calcular este indicador, é só dividir o valor acrescentado da empresa pelo número de trabalhadores desse mesmo ano. Outro indicador é a intensidade exportadora. Neste indicador deve-se indicar o aumento da intensidade exportadora da empresa, comparando o ano pré-projeto e o ano cruzeiro. Adicionalmente, e para terminar aqui os indicadores, para todas as operações que apresentem investimentos que se inserem na política setorial da transição climática, deverão ser ainda calculados mais três indicadores. São as emissões dos gases de efeito estufa, o consumo energético e o consumo de recursos. É calculado em percentagem, e é necessário calcular estes três indicadores, que o cálculo é medido entre o ano pré-projeto e o ano cruzeiro. Obrigada a todos pela participação. Todas as questões colocadas no chat serão respondidas com a maior brevidade possível. Até ao próximo webcast.